Boa noite, meu irmão. Bom, simplesmente isso. Minha opinião pessoal, diante de tudo que eu vejo, diante de tudo que eu assisto, diante de tudo que eu analiso, e o que eu vejo é o seguinte: o que falta na nação brasileira como um todo é uma consciência política. O que falta na nação brasileira como um todo é o bom senso. O que falta na nação brasileira hoje é conhecimento de causa. O que falta na nação brasileira hoje é uma consciência crítica, uma consciência, digamos assim, uma consciência que nos preserva. E como eu disse, diante de tantos fatos, de tanto vai e vem, de postagem, de notícias, de tanto mimimi, de tanto blá blá blá, eu, durante esses anos todos em que a internet foi inaugurada, as redes sociais foram inauguradas, eu demorei a entrar de cabeça, demorei a me adaptar, mas quando resolvi, foi mais por curiosidade. E hoje eu estou vendo que, apesar de ter muita coisa negativa na internet, mas também tem muita coisa positiva. Então veja bem, o povo brasileiro é uma nação idiotizada, bem fácil de ser enrolada. A nação brasileira, para mim hoje, ela é massa de manobra, em todos os sentidos. Então o que falta hoje à nação brasileira é, acima de tudo, respeito a si mesmo, consideração a si mesmo, amor próprio, porque se tivesse isso, a gente não sofreria tanto, a gente não passaria por tanta humilhação, por tanta degradação moral, física e espiritual. Então a conclusão que eu chego de tudo isso é que a nação brasileira, que hoje eu digo que está dividida de norte a sul, entre os que chamam de direita e esquerda, que para mim são duas rotulações ridículas que inventaram e acrescentaram nesse país. Claro que é uma verdade que o país está dividido, sim, está. E, infelizmente, hoje nós não somos uma nação absoluta, uma nação que tem os mesmos ideais, uma nação que tem os mesmos objetivos, entendeu? Então é assim que eu vejo. É um povo idiotizado, é um povo, volto a repetir, que é massa de manobra, e os políticos sabem disso e sabem como manipular, porque já descobriram que o brasileiro é trouxa, é babaca, é idiota, é patético. Então os políticos já sabem que o brasileiro é fácil de ser manipulado. E são manipuláveis. E como são manipuláveis? Isso eu faço como Boris Casoy diz, é uma pouca vergonha, é falta de amor próprio. E eu escancaro, diante de tudo isso, é um jogo sujo, politicamente falando, que fez com que o país rachasse meio a meio, para que ninguém se entendesse mais, para que ninguém colabore mais, para que ninguém tenha os mesmos ideais. Então, se o país se encontra desse jeito, graças à idiotização, à doutrinação que fizeram com o brasileiro, para ele hoje se tornar uma nação pobre espiritualmente, pobre politicamente, pobre amorosamente. Então eu faço o fechamento de tudo. Diante de tudo isso,
Nem aqueles que se dizem de direita, nem aqueles que se dizem de esquerda conseguiram identificar a realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Independente de ser Jair Bolsonaro que foi eleito ou qualquer outro que fosse eleito, independente de ser Jair Bolsonaro ou não, Deus nos deu um grande livramento. Essa é a grande verdade. Porque imagine os senhores, se não quer assimilar assim é porque, como eu disse, é massa de manobra mesmo. Estão idiotizados mesmo. Não enxergam um palmo diante do nariz. Porque se aquele camarada do PT ganha, aonde estaríamos hoje? Pior do que uma Venezuela, pior do que um Chile, pior do que uma Argentina, pior do que uma Colômbia, e pior do que aquela cidadezinha, aquela ilhazinha que por muitos anos, por décadas e décadas, foi governada por aquele ditador maldito, que o Lula o admira muito. Aliás, o Lula só admira esse tipo de gente e se espelha neles. São os heróis dele, são as referências dele, são ditadores. Então, esse sindicato maldito, chamado PT, se ele assume o nosso país naquela época, se Deus não nos desse esse grande livramento, pode ter certeza, já estaríamos emborcados. Aqui já se comeria rato, cachorro, tudo que não presta, como eles lá já estão comendo, em Cuba. Agora eu fico imaginando, todos eles que defendem o socialismo comunista, quando eles vão sair de férias, quando eles vão fazer turismo, ou então quando eles saem daqui para morar em outros países, eles não vão para nenhum país comunista não. Por quê? Não são admiradores dos países comunistas? Não são simpatizantes do socialismo comunista? Então por que eles não vão tirar férias lá, fazer turismo lá? Por que não é um negócio impressionante? Nenhum deles vai para lá, apesar de defenderem tal sistema e serem simpatizantes dos mesmos, né? E aclamarem os mesmos como heróis, como uma coisa de outro mundo, né? É engraçado, eles não querem ir, eles não tiram férias lá, eles não fazem turismo lá, nem tampouco moram lá. Nenhum deles que se dizem simpatizantes do socialismo comunista. É impressionante, né? É por isso que eu digo, o brasileiro é um trouxa, um babaca e um idiota. É um cego, como diz a palavra de Deus, pobre, cego, nu e miserável. Merece mesmo estar onde está. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que não deixou que esse sistema maldito nos enrolasse. Somente isso que eu tenho a dizer. Somente isso. Eu sou muito realista no que eu digo. E a verdade tem que ser dita, doe quem doer. Quem não vê isso como verdade, está em outro planeta, não vive nessa terra, nem tampouco tem sua sanidade mental perfeita. Quem não assimila assim, quem não vê assim, quem não sente assim, para mim é um louco, não passa de um louco, de um doente mental. E é hoje assim que a maioria da nação se encontra. Totalmente doentes mentais, que não enxergam um palmo diante do nariz, ficam se degladiando nas redes sociais, não conseguem entender nada, apenas postam por postar. É incrível, é incrível. Só Deus pode ter misericórdia de nós.